Bolsonaro está preso. Esse é um assunto que toma conta de todas as mídias e esse é o ponto central aqui deste vídeo. Não a prisão em si do Bolsonaro, o fato do assunto tomar conta de todas as mídias sociais. O assunto que eu vou tratar nesse vídeo é o seguinte: a prisão do Bolsonaro, os motivos que levaram à prisão do Bolsonaro, quais são as consequências disso, o que está por trás da prisão de Bolsonaro, que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Na verdade eu vi um ou dois jornais de esquerda falando neste assunto. E no final eu faço as minhas conclusões, pisando em ovos, é claro, mas vou dar a minha opinião, não vou me furtar disso daí. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube. Eu peço que, por favor, fique até o final deste vídeo e se fizer sentido, só se fizer sentido, você vai lá, te inscreve, dá o joinha e venha fazer parte da família mais caseira do YouTube, beleza? Vamos para o vídeo em si. É um assunto que todo mundo já sabe, está permeando todas as redes sociais, é o assunto do Bolsonaro preso ontem, dia 22 de novembro de 25. Estou gravando esse vídeo, hoje é domingo, dia 23. Hoje ele passa por uma audiência de custódia, mas provavelmente não vai ser liberado, não vai ser solto, vai continuar preso. E quais foram as motivações do pedido de prisão pela Polícia Federal? Vamos ler juntos, eu vou ler com vocês, tá, a matéria que saiu no jornal o Globo, falando das motivações, mas é um trecho bem curtinho que é o que interessa pra gente discorrer sobre o vídeo aqui. Deixa eu só preparar para vocês aqui, só um minutinho. Pronto, eu já achei, vou transicionar. É só esse trechinho aqui em cima que interessa pra gente entender as motivações, tá? Depois eu vou deixar a matéria aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem ler a matéria é interessante também. Vamos lá. Bolsonaro é preso de forma preventiva e levado à Polícia Federal em Brasília. Cabeçalho aqui. Prisão foi decretada por Moraes, a pedido da Polícia Federal. Então, foi a Polícia Federal que provocou. Após Flávio Bolsonaro convocar vigília, grave isso daí, tá importante, vigília, em frente à casa do pai. Ministro apontou violação da tornozeleira e risco de fuga. Defesa do ex-presidente se diz perplexa. É só isso que eu vou ler. Então, o que esse cabeçalho está dizendo pra gente? Que as motivações principais foram a vigília, certo? Vigília. E depois a violação da tornozeleira eletrônica. Beleza? Então foram essas duas coisas, tá? A vigília e o rompimento, ou a tentativa de rompimento da tornozeleira. Então vamos por partes, como diria nosso amigo Jack Strips. Vamos aqui, eu vou mostrar para vocês o vídeo agora da vigília, tá? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Essa cronologia interessante. Deixa eu só achar aqui para vocês. Tá aqui na tela. Aqui, achei. Vou soltar para vocês. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza
que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Bom, esse é o vídeo da vigília do Flávio Bolsonaro convocando as pessoas, os apoiadores, os bolsonaristas, a irem à frente da casa do condomínio de Bolsonaro sábado, né? Essa convocação foi no sábado. Então é mais do mesmo aqui, da direita, da extrema direita. Eles misturam religião com político o tempo inteiro, isso está permeado. Ele fala que o Brasil não vai ficar na mão de bandidos, mas... Enfim, incitando mais uma vez o que eles tentaram lá em 22 para 23. Isso pegou mal, tanto mal que isso está colocado como um dos motivos que levaram a Polícia Federal pedir a prisão de Bolsonaro. Qual que foi o segundo motivo que nós falamos? Era o rompimento da tornozeleira. No sábado, por volta da meia-noite, sábado para domingo já, na sexta para o sábado, a convocação foi sexta para fazer a vigília no sábado. Na sexta noite, na verdade já era sábado, porque por volta da meia-noite, meia-noite e 5, houve uma tentativa, segundo a Polícia Federal, do rompimento da tornozeleira eletrônica. E eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá, da Polícia Federal interpelando o Jair Bolsonaro e mostrando a tornozeleira eletrônica, tá bom? E depois a gente segue. Agora o vídeo da tornozeleira eletrônica. Então são os dois motivos que nós estamos cobrindo aqui, certo? Primeiro o da vigília, que já mostrei o vídeo para vocês, agora o da tornozeleira eletrônica na tela para vocês. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, né? Essa é a imagem da tornozeleira eletrônica, tá? O que ele diz aí basicamente no vídeo? Que ele queimou com ferro de solda. Para quem não sabe, ferro de solda é um equipamento que você usa para poder soldar componentes eletrônicos, tá? Eu tentei aqui em casa, mas enfim. E você vê como tá todo deteriorado, olha aqui, ó, a imagem, toda deteriorada. A tornozeleira eletrônica, dá para ver nitidamente. E aí eu vou começar as minhas teorias de conspiração, cara. Aliado ao pedido de vigília, por mais que eu ache o pedido de vigília injusto e inválido, porque eles misturam religião com a política, eu não acho que isso seria um perigo, apresentaria um perigo
de fuga pro Bolsonaro. Porque, primeiro, se ele quisesse ter fugido, ele já tinha fugido faz muito tempo. Ele teve as oportunidades de fugir. Ele recalculou a rota. Ele teve na embaixada de Israel, na época que ele estava sendo investigado. Ele esteve na embaixada de Israel. E ele teve várias chances. E agora, ele está sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Ele tem polícia federal na porta dele. Então eu acho muito improvável, né? Não vou dizer impossível, porque ele é uma pessoa poderosa, ele tem amigos milionários e poderosíssimos, mas eu acho muito improvável, porque ele teve várias chances de poder fugir e não fugiu. E só que essa tornozeleira eletrônica me chama muita atenção. Porque vamos lembrar, quem que é Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro é um deputado federal, do baixo clero, 27 anos de casa, sem nenhuma expressão na política, surgiu com o escândalo do Petrolão, né? A total falência da ala da esquerda do PT. Ele surgiu como um mito para poder revolucionar a política, beleza? Militar do exército, né? Dos Agulhas Negras lá, paraquedista. Então é um cara que tem um certo nível de conhecimento, embora todos falam que ele é uma pessoa chucra, burra. Isso até é muito de cara da caserna. Só que vocês acham, cara, que um cara como o Bolsonaro iria queimar a tornozeleira eletrônica à toa, assim, por curiosidade, dessa forma grosseira, e ainda não conseguindo violar o case? Ela falou que o case está violado, mas o case não está aberto. Ele não conseguiu nem abrir o case. Então me custa acreditar que um homem da impugnância dele, né, com o conhecimento que ele tem, não consiga violar um treco de plástico desse. Eu sou aluno do Senai, fui aluno do Senai. Qualquer aluno do Senai, pode perguntar aí, qualquer aluno do Senai, um salve pro pessoal do CAI aí, curso de aprendizagem industrial do Senai. Qualquer um conseguiria facilmente abrir isso daí. Qualquer aluno, com ferro de solda, com o que for. E me parece que isso só foi uma tentativa. Gravem isso que eu tô falando, uma tentativa para forjar alguma coisa. Prestem atenção no que eu tô falando, que essa parte é importante. E por quê? Eu vou explicar lá na frente o porquê. Porque aí vai começar a desenrolar a trama aqui. Cronologia. Li a matéria, falei quais foram os motivos que me motivaram, mostrei os dois motivos agora, e agora tô começando a introduzir a teoria do caos da conspiração aqui neste vídeo. Muito estranho. Porque se realmente esse vídeo é verdade, ele não conseguiu por incompetência, ele é muito burro, cara. Ele é mais burro do que eu imaginava. O cara não conseguiu romper um treco desse de plástico, sabe? É muita incompetência para uma pessoa só. E pensar que esse cara um dia presidiu a nossa nação. Um cara que queima a tornozeleira eletrônica com ferro de solda e ainda não consegue abrir, ainda é pego com isso, cara. É vergonhoso, cara, é vergonhoso. É muita incompetência, muita idiotice, tá? Mas vamos lá. Agora, a parte importante. Só se fala nisso, certo? Só se fala na prisão de Bolsonaro. Hoje vai ter audiência de custódia, então vai ter mais assunto sobre isso hoje. Só que o que aconteceu semana passada, vocês se lembram? O povo brasileiro é um povo que tem a memória muito curta. Eu vou relembrar vocês. O que aconteceu é o seguinte: o escândalo do Banco Master. Agora começa o vídeo. O escândalo do Banco Master. Para quem não sabe, o Banco Master era um banco privado, tocado pelo Daniel Vocaro. Esse Daniel Vocaro é um cara extremamente envolvido com a política. Eu vou mostrar para vocês aqui. E o banco simplesmente foi liquidado. O Banco Central foi lá e liquidou o banco. Quer dizer, o banco sumiu, virou pó da noite pro dia. E deu um rombo de bilhões para as pessoas que estavam com dinheiro alavancadas neste banco. E ninguém mais fala sobre isso. Mas vocês vão entender agora o porquê que eu acho que tudo isso aqui que eu falei até agora é só uma cortina de fumaça para ninguém mais lembrar do escândalo do banco.
Master. E para explicar em detalhes para vocês, eu vou colocar duas pessoas aqui. Primeiro o professor José Cobori para falar um pouquinho do Banco Master e depois o Renan Santos do MBL explicando qual que é o envolvimento do Daniel Vocaro no governo, tanto do Bolsonaro quanto do Lula aqui agora. Aí vocês vão entender o tamanho da encrenca que é e por que isso está sendo varrido para debaixo do tapete. Beleza? Deixa eu posicionar aqui do primeiro o Cobori e depois o Renan Santos. Prestem atenção, por favor. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é importantíssimo. Você que já está aqui, você é um guerreiro, você é um cara que está acima da curva. Ele ofereça maiores riscos ao sistema financeiro. E aí, entre esses 3 meses, foi justamente quando o Banco Master saiu atrás de investidores, né, para que ele pudesse conseguir esses 2 bilhões, tá? E aí foi justamente ali em abril, né, que surgiu no final de março, já findando o prazo que o Banco Central tinha dado, foi que eles anunciaram, né, essa operação que o BRB estaria comprando o Banco Master. E aí foi quando surgiu, o meu vídeo dessa época, surgiu todas essas dúvidas. E aí o Banco Central, obviamente, para ele aprovar ou não a operação, ele pede informações. E aí quando começou a ficar evidente também sinais de fraude nessa operação e no próprio Banco Master. Então o que foi essa investigação? O Banco Central pediu essas informações da operação e o Banco Master ofereceu informações ali de que ele teria passado carteiras de crédito, né, para o BRB, e o BRB estaria comprando por causa da carteira de crédito. E aí, nesse momento, eu estou fazendo tudo inferência que as informações que a gente tem até o momento, tá? E aí, nesse momento, parece que o Banco Central identificou ali possíveis fraudes, né, falsificações de documentações para induzir o Banco Central a erro. Tinha que oferecer ali qual era a carteira de crédito. Parece que a carteira de crédito eram de títulos de crédito que nem existiam, né? Foram criados ali só no papel. Tem bastante reportagem com mais detalhes, né? Inclusive pela revista Piauí, no próprio Globo. Tem essas reportagens que saíram agora, né? Que foram levantar. O da revista Piauí já é mais antiga, né? E aí saiu ali que, inclusive, todos os títulos de crédito que faziam parte, né, dessa operação que eles estavam apresentando para o Banco Central foram todos feitos num só dia e autenticados no mesmo dia no mesmo cartório aqui em São Paulo. E aí levantou-se, por óbvio, né, essa quase evidência de uma fraude, mas o Banco Central, para identificar que é uma fraude, ele tem que fazer mais diligências, mas nesse momento ele chamou e entregou para a Polícia Federal e, se não me engano, para o Ministério Público Federal para que se investigasse, porque ali existiam já indícios de crimes. Então, de abril para cá, né, que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o COAF começaram a investigar, devem ter chegado, né, a essa conclusão que houve fraude realmente ali no processo, que culminou aqui nesse pedido de prisão, né, de várias pessoas, dentre elas os donos do Banco Master, né, o dono famoso agora, Daniel Vocaro, e o sócio dele, o tal do Augusto Lima, foram presos nessa operação e mais outras pessoas foram presas nessa operação. Porque, obviamente, entre esse prazo de abril para cá, todas as investigações que a Polícia Federal fez, ela deve ter identificado e colhido provas, né, dessa fraude, por isso foi o que embasou esse pedido de prisão. E aí, quando a Polícia Federal chegou nessa conclusão, obviamente, ela deve ter informado o Banco Central também, e aí, junto com a prisão dessas pessoas envolvidas nessa fraude, foi determinada também a liquidação extrajudicial do Banco Central. O que é a liquidação? O Banco Central faz a intervenção no banco, o banco para de funcionar, e aí o Banco Central lá dentro aí ele tem acesso a tudo, né? Porque enquanto ele não fizer a intervenção e a liquidação, ele tem que pedir as informações e o banco tem que mandar. Foi quando ele fez isso aí lá em abril, pediu, não foi nem por uma investigação, foi só para ver se ele aprovava ou não a operação com o BRB. Ele estava pedindo e aí, obviamente, o que possibilitou o Banco Master de enviar informações falsas, né? De criar documentos, criar operações de crédito e mandar. Agora, com a liquidação, não. Aí o Banco Central intervém e o Banco Central assume o banco. E aí, lá dentro, vai colocar os técnicos do Banco Central, essa intervenção, e aí eles vão levantar exatamente tudo que o banco estava fazendo. Eles vão ter acesso a tudo, vão levantar. E a consequência da liquidação vai levantar o que existe realmente, que pode ser liquidado, e aí o que pode ser liquidado vai ser para pagar os credores do banco, vai ser para pagar os investidores do banco, mas muito possivelmente não vai sobrar dinheiro
para pagar todo mundo, porque a grande maioria, pelo que foi identificado, era fraude, nem existia. As que existiam eram operações de altíssimo risco, ou seja, os famosos ativos podres. E aí o que vai acontecer é que realmente as pessoas que foram lesadas nisso aí, uma grande parte daquelas pessoas físicas estavam cobertas, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, elas vão perder o custo de oportunidade desse período depois da liquidação até o Fundo Garantidor de Crédito pagar, aquele período fica sem rentabilidade, mas você paga no limite do que o Fundo Garantidor de Crédito cobre, que é até R$250 mil, e os outros investidores, né, que não estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito vão perder o dinheiro. Se não, nessa liquidação não sobrar dinheiro para pagar todo mundo, eles vão perder o dinheiro. Por quê? Bom, essa é a explicação, tá, do Cobori. Para ficar bem claro, como que foi pega essa fraude? O Banco de Brasília, o BRB, estava comprando o Banco Master, tá? E nessa compra eles são obrigados a passar informação para o Banco Central. O Banco Central identificou as fraudes, inclusive de títulos de capitalização que nem existiam, títulos do banco que nem existiam. O Banco Central acionou a Polícia Federal, que começou a investigar e identificou as fraudes. Aí o Daniel Vorcaro foi preso, o Banco Central determinou a liquidação e agora tomou conta. Então são informações ainda que estão a surgir, estão descascando ainda esse abacaxi dentro do Banco Master. E vai surgir muito mais coisas. E igual o professor José Cobori disse, existe o risco de muitas pessoas ficarem no prejuízo, porque o Banco Master era uma fraude, emitia títulos que não existiam, coisas superfaturadas. Isso chamou atenção. E por coincidência, o Banco de Brasília queria comprar, absorver esse Banco Master, e a compra foi negada, foi proibida, certo? Então essa é a informação. O Banco Master é um banco de fraude, banco de um banqueiro, Daniel Vorcaro, e o seu sócio. E agora vamos ao envolvimento de Daniel Vorcaro em todo o governo, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e vocês vão ver qual que é o tamanho da trolha e por que ninguém está falando nisso, certo? Que tem peixe grande envolvido, muito grande. Agora o vídeo de Renanzinho Santos para vocês na tela, por favor, prestem atenção. Agora o Daniel Vorcaro, vamos lá, maisinho, amizades pessoais, né? O azulzinho, volta lá, acho que era amizades. Aliado político, beleza. Então o Vorcaro tem como aliado político Ciro Nogueira, tá? Tem como aliado político Antônio de Rueda, seu parceiro de Federação Pepuni, né? Então, basicamente, Daniel Vorcaro, ele tem o Pepuni com ele, são os aliados políticos dele. E Hugo Mota, presidente da Câmara. Hugo Mota, que aparentemente foi apresentado pra ele pelo Ciro Nogueira, tá? O Ciro Nogueira, ele abriu várias conexões. E se vocês estão vendo que é o tracinho dourado, é pra lembrar, o tracinho dourado significa que essas conexões todas foram feitas durante o governo Bolsonaro. Entendeu? Inclusive assim, né? Temos que dar a César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus, certo? O escândalo do INSS, por mais que não, isso aconteceu também no governo Bolsonaro. O grosso, a coisa acelerou, foi no governo Lula, o escândalo do INSS, tá? Esse escândalo do Master, ele aconteceu muito ali no governo Bolsonaro. Essas aventuras estavam rolando lá no governo Bolsonaro. Não estou dizendo que o Bolsonaro embolsou, mas quando o Centrão entrou no governo Bolsonaro a partir de 2021, isso teria consequências. E tem, tá? Então, o Vorcaro fez... Olha só, Guido conseguiu um encontro entre Vorcaro e Lula, tá? O Guido Mantega, que é amigo do Lula, conseguiu um encontro do Vorcaro com o Lula, ou seja, o Vorcaro já teve com o Lula, tá? Consultores do Master. Veja só quem são os consultores do Banco Master. Henrique Meirelles, Ricardo Lewandowski e Guido Mantega. Tá entendendo o tamanho da treta? Homem, né? Outro consultor é o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes.
Tá? Tudo isso, como dizem as linhas douradas, aconteceu durante o ex-governo do Bolsonaro. Não estou falando que é escândalo de corrupção do Bolsonaro. Estou falando que essas coisas aconteceram com o Centrão. Uma parte dessas pessoas estão ligadas ao universo do PT, e você vai perceber que outra parte estava no governo Bolsonaro. Tá? Simplesmente ele tem o Guido Mantega, o Ricardo Lewandowski, o Henrique Meirelles, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes e as filhas, servindo ele, Daniel Vorcaro. Tá entendendo o tamanho da trolha? E aí segue. Olha o diagrama, prestem atenção no diagrama. Tá? Você veja só que interessante. Um dos sócios e CEO do Banco Master, que é o Augusto Lima, ele é basicamente muito próximo do PT da Bahia. E ali deu contato para eles, que se tornaram aliados políticos, tá? O Jacques Wagner, o Jerônimo Rodrigues, atual governador, e o Rui Costa. Tá? O Augusto Lima, veja só que interessante, que era o ex-CEO do Banco Master. Tá? Consegue dar zoom ou não? Né? Ele é casado com a Flávia Pérez, que foi ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo, tá? E apresentou cúpula do banco a políticos. Então, o cara que foi CEO desse banco foi casado, né, com a ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo. Mas de qual governo? Já vai procurando paralelamente Flávia Pérez, se ela foi do governo Bolsonaro ou do Lula. Se tá em douradinho ali... Imagino que foi no governo Bolsonaro. Né? E aí ela foi... apresentou Ciro Nogueira Vorcaro. Tá. Estão acompanhando o raciocínio? Eu sei que tá longo o vídeo, mas é importantíssimo. O Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro, é casado com a ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo do Bolsonaro, tá? A trama, ela é muito mais envolvente do que vocês imaginam. Por isso que Daniel Vorcaro está preso, mas não se fala nisso. É por isso que a prisão do Bolsonaro aconteceu coincidentemente após o escândalo do Banco Master. Será que essa prisão foi provocada? Provoco aqui a vocês. Será que não era mais interessante o Bolsonaro ser preso para poder tirar do foco esse escândalo que envolve bilhões? Vocês vão ver aqui depois o Renan falando de números, bilhões. Será mesmo? Aí você começa a lembrar da cena do Bolsonaro lá, ridiculamente queimando com ferro de solda a tornozeleira eletrônica e incompetentemente não conseguindo. Você começa a pensar, será que ele realmente queria romper aquela tornozeleira? Ele só queria ser pego? Não sei, eu não posso afirmar isso aqui. É só uma teoria elucubrada dessa cabeça aqui, mas não dá pra descartar essa possibilidade, não é verdade? Vendo esse diagrama aqui agora, toda essa trama toda envolvendo inclusive o Bolsonaro, Lula, ministro do STF, ex-ministro da Fazenda, ministro da Justiça, escritório de advocacia da esposa do ministro. Nossa senhora, tem muita gente interessante para que essa notícia suma das redes. Suma das redes. A Flávia Pérez apresentou o Ciro Nogueira pro Vorcaro. E o Ciro Nogueira, veja só que interessante, ele apresentou uma emenda que beneficiaria esse banco. Tá? Vocês estão vendo aí, galera, o tamanho da treta? É fácil. Vocês estão vendo? Tá de governo. É que não entrou. A senhora Flávia Pérez aí. Quem lembra das minhas lives de 2021 que eu falei o que vai rolar de escândalo de corrupção quando entrar o Centrão no governo? Quem me lembra? Eu fazia essas lives na pandemia, Riso, 2020, sim, quando o governo entregou pro Centrão. Por favor, alguém digite, eu lembro. Falei, olha, as pessoas vão descobrir. O Petrolão foi estourar muitos anos depois dele começar, né? O Petrolão rolou como sequência do Mensalão. O Mensalão como arranjo de compra de voto deu errado, aí veio um Petrolão. O Petrolão estoura em 2014, mas ele começa a ser operado em 2007, 2008. Foram 6 anos. Isso aí começa a rolar 2021. Nós estamos em 25. Entendeu? Então vamos lembrar. O pessoal falou 200 pessoas na live. Não. Isso aí eu falei em 2020. Já tinha 3 mil pessoas na live, 2.500 a 4 mil pessoas na live. Era isso.
tá? Um cara mandou, eu lembro, eu era máscara. É muito bom. Pessoal, like na live. Vamos lá, vamos descer, ó. Veja só que nós fizemos uma parte apenas do arranjo, mas o arranjo a gente chegou na metade. Vamos pra outra. O Ciro Nogueira, que é aliado político do Hugo Mota, basicamente ele aproximou o Hugo Mota do Vorcaro, tá? O Rueda, presidente do União Brasil, tá? Ele é aliado político da Celina Leão, que é vice-governadora do DF. DF, que é estado do BRB, Banco Regional de Brasília, que tentou comprar o Banco Master. Aí você precisa entender, mas que diabo que um banco, né, paraestatal, semi-estatal, chame do que quiser, ele quer comprar, Riso, um banco falido, um banco quebrado, um banco eivado de críticas. Pois é, foram contatos, não, vamos dizer, não foi uma lógica racional, econômica, não, foram contatos políticos. Então o Rueda estava empurrando a Celina Leão para aproximar, não tô falando que o Rueda fez nada de errado. O Rueda também é aliado político do governador, não entra ainda nisso, do governador Ibanez Rocha, que é governador do DF, o Ibanez, certo? O Ibanez Só vai piorando só. O governo, ele é o governador que controla o Banco de Brasília. E ele escolheu para controlar o banco, tá, de Brasília, para ser o presidente, o Paulo Henrique Costa, que vem a ser, vamos seguir a risca, tá? O Paulo Henrique Costa, ele vem a ser agora um desafeto do Ciro Nogueira. E ele pode ser o quê? Um fio desencapado nessa história toda, certo? Porque vai acabar sobrando em alguma medida pro BRB. O Depalanas mandou: Nanã, minha bela donzela chega em casa todos os dias animada após um intenso programa de exercícios com personal na igreja Le Sank. Será que ela quer me tornar um gado de batalha? Devo me preocupar? Sim. Se sua esposa faz academia lá, muito possivelmente ela está saindo com o Vorcaro. Não é que ela saiu, ela está saindo com o Vorcaro, tá? Então sua esposa talvez esteja envolvida no escândalo do Banco Master. Desculpa. E eu vou entrar em detalhe. Porque esse aqui é o diagrama que tá puro. Eu vou trazer minhas fofocas. Eu tenho o meu diagrama aqui. Tá? Veja só. Esse aí tá o desenho, tá? Curiosamente, o Fábio Faria, volta lá, sobe lá, Fábio Faria. O Fábio Faria, que é ex-ministro de comunicação, foi ex-ministro de comunicação do governo Bolsonaro, tá? Que é amigo pessoal do Daniel Vorcaro e outro cara que é chegado numa putaria também. Não sei se ele também tinha uma cota lá na academia, tá? Desce aí. Fábio Faria, atenção, presta serviço de relações institucionais para BTG Pactual. Entendeu? E aí entra aqui, porque assim, essa parte que tá sendo colocado BTG Pactual é uma parte que... Porque o que eu sei é que o BTG não tem nada a ver com essa história. Ou o que o BTG gostaria, na verdade, é que o Master quebrasse de vez e a coisa estourasse. Né, que fosse pras cucuias, tá? Então, a se ver, tá? Mas volta, segue a linha, volta. Voltamos no Vorcaro, tá? O Vorcaro, que aí desce, agora vamos descer pro Banco de Brasília. O Vorcaro tava com uma tábua de salvação nessa tentativa de fazer o Banco de Brasília comprar ele. Então boa parte da articulação dele política foi tentar fazer o BRB comprar o banco dele. E não rolou. Aí você pode botar a notícia aí. Agora eu perdi a notícia, tá aqui. BRB fez registros contábeis sem respaldo após comprar carteira do Equipe técnica do Banco Central apontou vícios veementes da prática do crime de gestão fraudulenta dos gestores do BRB e do Banco Master. O BRB realizou registros contábeis sem respaldo documental para não se desenquadrar das regras do setor financeiro após comprar carteiras de... Vamos voltar. O BRB tentou comprar o Banco Master, o Banco Central não deixou, aí ele comprou carteiras. Carteira. Ou seja, assim, o BRB estava muito interessado em se meter num problema. Não é isso. A gestão do BRB estava bem interessada em, assim, olha... Pra continuar na analogia da academia, a gestão do BRB parece aquela mulher casada que viu um mendigo, lá o Givaldo, na rua e falou: hoje eu vou fazer sexo com o mendigo. Esse é o BRB olhando pro Banco Master. Mas, cara, é um mendigo todo cagado. Cara, hoje eu vou encontrar aquele mendigo. Mas não vai fazer bem pra você, vai... Eu vou sair com um mendigo. Não vamos discutir. Esse é o BRB. Olha, esse negócio é ruim. Isso vai dar caca. Tá tudo caca.
Não dá pra adquirir o banco, eu vou comprar a carteira podre dele. Eu quero me sujar nessa história. Institucionalmente, o Banco Regional de Brasília sei lá, uma mulher com daddy issues, sabe? Ela quer se prejudicar. Pare, BRB, não faça isso. Não faça isso. Por que você tá tão interessado em ativos podres, em adquirir... Não faça isso. Não, ele fez já, Renan. Para resumir, assunto que o Cobori trouxe do Cobori, o Banco BRB de Brasília, paraestatal, tentou comprar o Banco Master, o Banco Central apontou fraudes, eles foram lá e investiram em carteiras podres, ou seja, ativos muito perigosos, com alto índice de risco e ativos que nem existiam. De acordo com o Banco Central, aqui a matéria é julho de 24, outubro de 25, o BRB transferiu ao Grupo Master, ou seja, comprou os ativos podres na casa de 16,7 bilhões. Tá entendendo o tamanho da treta? 16,7 bilhões. 16,7 bilhões! Então vamos votar. O BRB, comandado por um cara indicado pelo Banês Rocha, que tem amizade com o Ciro Nogueira, que tem amizade com o Vorcaro, decidiu comprar 16,7 bilhões da carteira do Banco Master. Um negócio prudente, pé no chão, estruturado, estudado, certo? Uma equipe técnica chegou lá, todos muito técnicos, muito capazes. Olha, esse banco aqui, tá? A CDB dele é 150% do CDI. Como é que é? Os concorrentes 103, 105. Eles são 150, tá? Me parece um negócio sustentável. Não, de acordo com a Gabriela Prioli, eles estão pagando tudo isso porque, né, eles são agressivos pra ganhar cliente. Parece uma... Pô, a Gabriela Prioli falou, acho que eu vou botar uma grana lá. Me parece uma estratégia inteligente, né? 150. A equipe técnica lá do BRB falou: me dá. Eu quero comprar a carteira desses caras. Me parece muito interessante. Vamos lá. Nessas operações, o BRB realiza a transferência financeira no momento da aquisição. Contudo, nas devoluções / revendas, a substituição por novas carteiras ou cotas de fundos de investimento sem retorno no fluxo financeiro, o que gerou efeitos negativos na liquidez, inclusive com momentos em que o nível ficou abaixo do colchão de liquidez estabelecido internamente. Os técnicos avaliaram que o elevado apetite do BRB por aquisições gerou impactos nos limites operacionais da instituição financeira. Segundo o parecer do BC, houve desenquadramento do índice de Basileia nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Por conta da aquisição dos ativos do Master, limites de capital do BRB, que já estavam perto do nível mínimo, passaram a apresentar deficiência nos 2 primeiros meses de 25. Para não desenquadrar, o BRB realizou o registro contábil sem respaldo documental, baseando-se em ressaltos que... Beleza, cara, a real. É óbvio que uma operação política foi montada e muito dinheiro circulou aí para fazer com que um banco estatal brasileiro, que cuida da conta de muitos funcionários públicos brasileiros, mas de brasileiros em geral, que investiu já muito em camisa de futebol e tal, tá? Fosse gasto para fazer um resgate de títulos podres, tá? Do BRB. Desculpa, do Banco Master. É claro que isso aconteceu, tá? E milhões, e milhões, e milhões, e milhões, e milhões, e milhões, se bobear bilhão, foi gasto em lobby nessa bagaça. Alguém aqui acha que isso aqui não é golpe, que isso aqui não... Vocês estão entendendo que é um escândalo de corrupção à lá Petrolão? Mais um? O que tem em comum, senhor Rafael Almeida Riso, esse escândalo com o escândalo do INSS? Os números são similares aos números da Lava Jato. Veja só que interessante, os números do Petrolão. E ele acontece tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro. Talvez tenha coisa do governo Temer. É que o Banco Master é adquirido mesmo... Ele começa a operar em 19, né? É 19. Eles adquirem em 16 e ele começa a operar em 19. O que tem nessa história aí que eu acho que é importante a gente colocar? Quem opera no fundo... Vai ter um pouco de gente que participou do governo Bolsonaro e vai ter gente que opera no governo Lula. O PT aparece com maior intensidade no escândalo do INSS. Mas, no fundo, há uma burocracia sincrônica que está em todos os escândalos. Da Lava Jato, né, do que foi o Petrolão, o Mensalão, agora o escândalo do Banco Master e esse. Você meio que está presente em tudo. Vocês repararam nisso? Ou não?
É importante vocês verem isso, porque o sistema político e os problemas políticos e a corrupção política ela acontece independente de toda a bagaça, né? Ok? Eu achei que você ia citar o nome. Nome de quem? De um cara que estava no governo Dilma, passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro. E apesar de ser uma oposição no governo Lula, tem um nome específico que apareceu aqui na nossa... Ciro Nogueira. Ele foi citado ou ele não está citado? Ele está citado. Você está falando do Ciro? Sim. Ciro Nogueira, A gente precisa falar um negócio, tá? Se há uma pessoa cujas ramificações estão em todos os grandes escândalos de corrupção no Brasil, pessoas próximas dele estão em todos os escândalos, é esse aí, né? Sim. Tinha, né, na Operação Carbono Oculto lá, tinha gente ligada a ele no jatinho lá do Piauí, né? Aí tem nessa aí, homem tem todas, né? Uma das nossas fontes falou que tem coisa da Operação Oculta que tem a ver também com esse lance Sim. do Master. Entendi. Bom, aí segue, tá? Bom, o vídeo segue, mas eu acho que ficou bem claro para vocês aqui o porquê que essa sujeira toda está sendo varrida para debaixo do tapete, porque eu custo acreditar, tá? Eu não consigo acreditar que esse tipo de coisa aqui, ó, essa convocação para uma vigília seja o motivo, um dos motivos, embora eu ache isso muito idiota, achar que isso vai resolver alguma coisa, mas é direito deles protestarem lá na frente do condomínio do Jair Bolsonaro. Eu não acho que isso de certa forma, isso iria provocar ou ajudar na fuga do Bolsonaro, tá? Bolsonaro teve várias chances de poder fugir do país e não fugiu. Não é agora que ele ia fazer isso, tá? Não é agora, então custa acreditar. E outra coisa mais ridícula ainda, me custa acreditar isso aqui, ó, tá? Um cara que foi presidente do Brasil, 27 anos como deputado federal, um militar das Forças Armadas concursado, fazer uma porcaria dessa daí numa tornozeleira eletrônica por curiosidade. Cara, chamar o eleitor mais atento de burro, cara. Chamar de burro. Depois de tudo isso que nós vimos agora, né? Todo o diagrama que o Renan Santos trouxe pra gente, mostrando qual que é o envolvimento do Daniel Vorcaro com todas as esferas do governo, com o ministro do STF, com o ex-ministro da Fazenda, com a advocacia de parente de ministro, com banqueiro, com governador, com o diabo a quatro. Daniel Vorcaro está nas entranhas dos governos Bolsonaro e Lula. E você imagina se esse cara resolver abrir a boca. Império cai. Os impérios caem. Tá? Esse é um assunto que pouca gente está falando. A revista Piauí, que foi mencionada, a revista Piauí tem matérias antigas interessantíssimas que eu recomendo que vocês vão lá e leiam. Ao invés de vocês ficarem aí rolando a tela infinita dos aplicativos aí, TikTok, Instagram, vai lá, lê isso daí que é importantíssimo. E por que a revista Piauí está fazendo isso? Porque a revista Piauí é do Banco Itaú. Banco Itaú que concorre diretamente com o Banco Master. Então é interessantíssimo para o Banco Itaú demonstrar esses escândalos que está acontecendo com o Banco Master. O Banco Master foi liquidado, não existe mais, as pessoas tomaram prejuízo, ninguém mais fala sobre isso. Prejuízo que ainda é incalculável, que esses 16 bilhões aí que foi colocado na tela foi uma operação que o Banco de Brasília pagou para o Banco Master. Tá? Então, como a intervenção, a liquidação foi feita agora que o Banco Central vai ter acesso a todas as informações dos relatórios. Antes o Banco Central tinha que pedir para o Banco Master. Agora, como eles interviram, agora eles vão lá e vão fuçar tudo. Então, é uma cebola que está sendo descascada ainda, é um pepino que está sendo descascado. Então, vão surgir muito mais escândalos aí e a grana vai ser muito maior. A lá Petrolão e a lá Mensalão. Só que essa, infelizmente, você só vai ver aqui em alguns poucos canais que vão falar sobre isso. Porque o assunto agora é a prisão do Mitoto. Eu custo acreditar que isso aqui foi uma coisa
não intencional. Isso foi intencional para motivar a prisão e tirar o foco. Esses caras são especialistas nisso. Especialistas. E nós, povo brasileiro, de modo geral, nós temos uma memória muito curta. E isso aí vai passar batido. Beleza? Espero que você tenha entendido o recado. Espero que você tenha saído dessa corrida dos atos, dessa loucura, dessa bolha, achar que as coisas acontecem por acontecer. Não. O escândalo é muito maior do que a gente imagina. O assunto do Banco Master não pode ser veiculado e por isso foi colocado esse mártir, esse imbecil, esse idiota do Bolsonaro que está envolvido até as tampas também com o Banco Master. Ele e o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva também estão envolvidos, esses idiotas até as tampas com o Banco Master. Beleza? Divulgue este vídeo para mais pessoas, que vamos tentar mostrar para as pessoas que a política não é para amadores e neste baile não há virgens. Se inscreve no canal, dá um joinha e venha fazer parte da família mais caseira do YouTube. Abraço, galera. Obrigado por você que ficou até o final. Até o próximo vídeo. E eu fui.